Você sabe onde nós estávamos quando Jesus morreu? Você sabe onde nós estávamos quando Jesus morreu? Lá na cruz com Ele. Uma vez eu fui cumprimentar um irmão lá em Brasília e eu nunca tinha visto. E eu cheguei para ele cumprimentar, me apresentar e disse: muito prazer, meu irmão. E ele disse: muito prazer, pastor, mas eu já lhe conheço. Eu disse: de onde? Eu não me lembro do irmão. Ele disse: lá da cruz, nós estávamos lá juntos. Eu digo: é verdade, meu irmão. É que eu sou míope, eu não estou vendo as coisas direito, mas é verdade. É verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como é que o pecado entra numa pessoa? A Bíblia diz que foi por um só homem. Por onde o pecado entra? Pelo Y. O que é Y? Uma pessoa é formada de X, Y e XX. XY é o espermatozoide. Estou certo, doutor? Estou dizendo bobagem? E XX é o óvulo. A mulher tem 2X. E o homem tem um X e um Y. Então, o pecado entrou pelo XY, pelo homem, pelo Y. 23 cromossomos do homem e 23 cromossomos da mulher. Por onde entra o pecado? A Bíblia está dizendo: por um só homem. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus falou aqui no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus estava fazendo a prestação de contas. Vocês sabem que a mulher estava desinformada. Ela cometeu 5 erros quando falou com a serpente. Eu não vou mexer nesses erros aqui, porque você vai descobrir no texto quais foram os 5 erros que a mulher falou para a serpente a respeito da árvore, do conhecimento do bem e do mal e das circunstâncias ali. Ela foi mal informada, sabe por quê? Deus não falou com a mulher antes do pecado. Ele só falou com o homem. E o homem só falou depois que Deus deu a mulher para ele. E o que ele falou foi uma poesia de espanto. Nós não temos o homem falando com Deus antes da criação da mulher. Ele deu nome para os bichos, mas a gente não sabe como foi isso. Porque não tem a conversa do homem com Deus, nem a conversa nenhuma com o homem. Mas quando Deus arrancou a mulher do lado do homem, ele fez uma poesia e disse: afinal, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Belíssima poesia, maravilhosa. Mas não fala nada que ele contou para Eva as coisas que Deus tinha contado para ele. E se contou errado. Porque ela disse que eu vou só dar 2 aqui, que a árvore do meio do jardim era do conhecimento do bem e do mal, e não é verdade isto. E ela disse que era para não tocar, e também isso não é verdade.
E aí que está o perigo de pregador que vai botar na boca de Deus o que Deus não disse. E vai omitir coisas que Deus disse. Então, Eva foi enganada. E Adão, como dizia o ex-presidente da República, Jânio Quadros, ele filo porque quilo. Ele só fez porque quis fazer. Ele pecou voluntariamente. Ele desobedeceu. Eva caiu. Aí Deus foi prestar contas. Adão, onde é que você está? Pergunta retórica. Uma pergunta absolutamente desnecessária para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Só que Adão não sabia que Deus sabia, e ele não sabia, que sabendo, ele não sabia. E Deus pergunta para ele, onde é que tu estás? E ele disse, eu estou com um problema aqui que o Senhor me deu uma mulher, e essa mulher atrapalhou os planos. Já botou a culpa em Deus. Porque essa é a história da humanidade. Todo mundo é culpado, menos eu. Aí Deus chama a mulher e a mulher diz, ó, a serpente me enganou. E eu comi. E dei para o paspalho do meu marido. E ele comeu. Aí Deus vai para a serpente. E já vai com o castigo. Diz, tu és maldita. É a primeira maldição. E disse, tu arrastarás no teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Só que eu nunca vi cobra comer pó. Mas o diabo só come pó. O que o diabo come? Come chico. Come chico, que é pó. Gerando medo. Gerando culpa, gerando vergonha, e ele chupando energia, tirando energia. Aí Deus disse assim, eu vou resolver essa questão. Como é que o Senhor vai resolver? Verso 15. Porém, inimizade entre ti, quem é ti aqui? Entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência de quem? Da serpente. Quem é a descendência da serpente? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós nascemos aqui filhos da serpente. Não tem um aqui que nasceu filho de Deus. Toda a humanidade nasce neste mundo, e o Salmo 58 é muito claro em dizer, alienam-se os ímpios desde a madre. Nascem proferindo mentiras. E tem peçonha semelhante à peçonha da víbora. E tem tapado os ouvidos. Como é que pode? Essa criancinha inocente, inconsciente, inocente não, ela já traz o veneno. Toda criança nasce mentirosa, ela mente chorando. Ela não fala, mas já mente. E todo mundo na casa fica correndo em torno dela, porque ela inventa uma fome que não tem só para chorar.
Platão disse assim, quando a criança chora o primeiro dia, vê se está com fome. Se ele chora o segundo dia, vê se está sujo. Se ele chora o terceiro dia, nasceu um déspota. Nós temos uma natureza simplesmente dominadora, caótica, egoísta, dominante. Veneno de víboras está nos seus lábios. Maurício fez um estudo muito interessante em que ele pegou um estudo dos japoneses em que mostra que a nossa saliva é apenas um pouquinho menos do que o veneno das serpentes, mas é a mesma substância do veneno das serpentes. É por isso que tem muita gente aleijada na sua família. E você pode ser um dos responsáveis por esse aleijão com as suas palavras envenenadas de mágoa, de ressentimento, de ódio que sai da sua boca, da minha boca. Eu tenho pedido perdão aos meus filhos, aos meus netos, quando eu os ofendo, porque isso faz parte dessa natureza caída, natureza de víbora. Jesus chamou raça de víboras. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? A natureza humana é essa. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente. E o seu descendente. O seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Só tem um que descende da mulher. Só Jesus. Jesus não é XY. Ele é XXX. Porque ele não tem o esperma do homem. Ele tem o esperma de Deus, do Espírito Santo. A palavra de Deus, o Espírito Santo foi quem fecundou o óvulo de Maria. E com que finalidade ele teve que vir para este mundo? Para esmagar a cabeça da serpente. Aonde está a cabeça da serpente? No nosso coração. Na nossa natureza. No nosso íntimo. Nas nossas conversas. Elas refletem a natureza da serpente. Então Jesus assume esta posição, que é nos regenerar. Nós fomos gerados, depois nós fomos degenerados, e agora Jesus veio para nos regenerar. Fomos gerados por Deus, do pó da terra, fomos degenerados pela conversa da serpente, e agora Jesus veio para nos regenerar. Então, ele teve que nascer de mulher. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. O método é perfeito. Não tem jeito de regenerar sem tirar o carnegão do pecado. O homem velho, o servo do pecado, que nós adquirimos lá do Jardim do Éden, através de Adão. Então nós somos uma raça irrecuperável pela educação, pela religião, por qualquer outro método que você queira usar. A única forma
de restaurar é matando. Eu fui fazer uma conferência em Pato Branco e o rapaz lá da rádio me foi fazer uma entrevista e pegou e disse: Pastor Glênio, o que o senhor acha da pena de morte? Que estava graçando aqui no Brasil, naquela ocasião, a ideia de pena de morte. Eu digo, eu sou favorável em gênero, número e caso. Porque o único remédio para o ser humano é matar. Pastor! Digo, exatamente. O calibre é que é grosso. É RM-66. Aí ele disse, eu nunca ouvi falar dessa arma. Eu digo, pois é, essa é uma arma muito especial. É uma arma que não deixa nem um pedaço. Ela acaba. E ele disse, que arma é essa, pastor? Eu digo, olha, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, nós estávamos lá no estúdio. Eu digo, aqui o apóstolo Paulo, que foi um religioso que matou, ele era assassino, mas era um religioso muito forte. E ele deu essa receita aqui. A receita dele é assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos ao pecado como escravo.